Fala pessoal, tudo bem? Professor Washington Cândido Neto, venho aqui mais uma vez dizer para vocês alguns temas ligados ao NB que pode cair na sua prova, que já tem um histórico de cobrança das avaliações, belezinha? Bom, ainda no contexto de Oriente Médio, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de Estado Islâmico no processo de conflito na Síria e fazer uma ponte mais ou menos com a Primavera Árabe, no sentido de traçar um histórico para você entender mais ou menos como que o Estado Islâmico ganha força dentro do Oriente Médio e que hoje vem perdendo suas influências no território, principalmente processo de ocupação. Belezinha? Bom, vamos lá. Para você entender isso, é preciso voltar um pouco no 11 de setembro, que vai dar consequência à política de Guerra Fria do Bush Filho, ok? Esta política criou dois vetores de interferência dentro do Oriente Médio. Quando eu pego no primeiro mandato no Afeganistão, a procura de Osama Bin Laden, não há sucesso. Aí, no segundo mandato, você tem a característica da procura e captura de Saddam Hussein, que vai trazer essa instabilidade dentro do Oriente Médio. Importante a gente ressaltar que Estado e Igreja dentro dos países que são tipicamente muçulmanos não estão desvinculados. Então, a consequência da captura de Saddam Hussein foi também uma desorganização não somente política, religiosa e econômica. Isso deprecia a qualidade de vida do povo e as instabilidades sociais. É neste aspecto da vulnerabilidade social que surge o Estado Islâmico, aonde ele vai dar amparo a essas pessoas que seguem o islamismo de acordo com o que eles acreditam, o Estado Islâmico, e a partir disso dá uma condição de vida melhor. A partir daí, há um aumento de pessoas que passam a seguir o Estado Islâmico. Muito bem. Após a crise do mundo desenvolvido, que foi crise de 2008 e 2010, respectivamente imobiliária dos Estados Unidos e crise da União Europeia, você percebe também uma onda de movimentos revolucionários na região islâmica do mundo, onde eu estou querendo dizer norte da África e o típico Oriente Médio. Primavera Árabe é o nome desse título, beleza? Esse período histórico foi marcado por movimentos populares sociais, de pessoas tipicamente jovens, lutando por um resgate do tradicionalismo islâmico e um governo menos ditatorial, no sentido de trazer uma economia mais dinâmica para promover acesso e qualidade de vida ao povo árabe que historicamente sofre com atraso econômico e sendo detentor de uma das maiores riquezas do mundo, que é o petróleo. Beleza? Então você percebe que esse jovem oriental, na tentativa de resgatar o tradicionalismo islâmico, traz a ideia de negar o ocidentalismo. É nesse discurso que o Estado Islâmico também vai conseguir aumentar o seu número de seguidores, chegando dentro do Oriente Médio, atingindo a Síria, que também bebe nesta fonte da Primavera Árabe, onde o povo luta pelo fim do governo de Bashar al-Assad. Então o Estado Islâmico, entrando nesse contexto, também vai aproveitar para atacar o governo de Bashar al-Assad. Só tem um porém em todo esse processo. Não há apenas uma questão restrita à região da Síria ou que provoca instabilidades dentro da Turquia, mas a grande questão, pessoal, é o seguinte: há uma questão geopolítica internacional, tudo bem, com a Rússia apoiando o governo de Bashar al-Assad por questões de interesse. Dentro do Oriente Médio, nós percebemos que Estados Unidos é um país que tem uma grande influência e um certo controle, e a Rússia vem na proteção da Síria para manter essa aliança, tentando um pouco barrar essa influência dos Estados Unidos, e, obviamente, manter suas relações dentro do Oriente Médio. Belezinha? Bom, uma outra característica nisso é que você percebe que também o Estado Islâmico não fica apenas com essas atitudes dentro de Oriente Médio. Você percebe também que a Europa passa a ser um foco de seus ataques, e não somente a Europa, mas tudo aquilo que traz simbolismos ocidentais. Beleza? Então, nesse aspecto, você percebe mais instabilidade dentro da Europa, e o contexto de violência vai trazer também uma maior insegurança e intolerância da população em relação a migrações. E a gente também pode até fazer uma ponte com isso mais para frente nos outros vídeos em relação à desglobalização. Ok? Então, nesse contexto, você percebe que a intolerância vai caracterizar essa violência como uma forma de contestação. O problema é que o custo social disso é alto, visto que quem é que sofre de fato com isso é a sociedade civil, majoritariamente inocente nesse contexto, que você tem o terrorismo sendo pregado como uma forma de embate. Legal? Sempre pensar também que a ação dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio alimenta essa parte de instabilidade e intolerância do povo que apoia essas práticas de Estado Islâmico.
Beleza? Caracterizar também que é importante o pessoal entender que terrorismo não é uma questão cultural, não é uma questão religiosa, ok? As pessoas usam o argumento da religião para a prática terrorista. Não significa que a religião prega o terrorismo. Belezinha? Bom, o professor Washington Cândido Neto agradece. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Até mais.